Fala cineastas, tudo bem com vocês? Espero de verdade que esteja tudo ótimo. E gente, hoje estamos para mais um vídeo. Caio recomenda. E hoje eu quero estar falando sobre um novo filme que está na Netflix, Te Pego na Saída. Agora eu quero estar falando um pouquinho sobre esse filme. Para quem não conhece, esse não é um filme de continuação, mas sim um remake do filme de 1987, que é Te Pego Lá Fora, onde contando a história sobre um menino com um valentão e onde eles acabam no final eles tendo que simplesmente brigar na escola. Mas esse remake ele tenta ser um pouquinho diferente. Então, para eu contar um pouquinho a história para vocês, então já vamos para a sinopse do filme, onde simplesmente está contando a história de um professor de letras, onde ele estão principalmente no último dia de escola e a partir disso estava rolando várias pegadinhas. Então, a partir disso, simplesmente acaba um dedurando o outro por algo que acaba acontecendo e simplesmente eles têm uma grande luta no final. Então é professor versus professor. Então esse é um principal ponto de diferença com o filme de 87, mas a premissa é a mesma coisa. Então quando você está assistindo esse filme, você vê totalmente o personagem principal, que é o professor Campbell, e você vai ver toda a trajetória dele, onde ele é um professor muito simpático e todo mundo simplesmente pisa nele por ele ser tão gentil. E a partir disso você vê no filme, você vai ver tudo o que ele faz e tudo mais, e você vai ver toda a trajetória dele para sim ele ficar corajoso e simplesmente não deixar que mais ninguém pise nele. Agora eu quero estar falando um pouquinho sobre o elenco desse filme, que sinceramente tá incrível. Onde você vê ali os dois professores, um sendo interpretado, que é o professor de letras, simplesmente sendo interpretado pelo Charles Day. Meu, ele nesse papel tá um absurdo de engraçado, onde você vai ver toda a questão do personagem saindo de ser um covarde e simplesmente enfrentando os seus problemas. E a partir disso você também vai ver a contraproposta dele, que seria meio que, entre aspas, o vilão, que ali é o professor de história, onde ele está sendo interpretado pelo Ice Cube. Então você vê ali toda a questão onde eles estavam se divertindo muito com os papéis. Se você vê depois no final, quando acabar o filme, quando estiver subindo os créditos, você vai ver ali os bastidores e vendo que eles estavam dando muitas risadas no filme. Não só ele, mas todo o resto do elenco. Meu, esse filme tá muito incrível, você vai dar muitas risadas nele. Agora, indo um pouquinho mais sobre a questão da trilha sonora, esse filme também está sensacional, onde simplesmente a parte da trilha sonora desse filme, ele puxa muitas músicas, tanto de rock balboa, ali na questão da briga no final, ou simplesmente a questão ali sobre como eles conseguem tanto uma questão da fotografia nesse filme e também tá junto com a trilha sonora, já que esse filme ele tá sinceramente muito bom, porque cenas ali que você pode ver, a trilha sonora tá no fundo e ela dá uma atenção de épico às coisas. Quando você tá vendo ali no final e você vê totalmente a mudança do personagem final, né? E você vê como a cena consegue te deixar com uma câmera lenta, simplesmente ali com um som ao fundo, você vê que o personagem muda. Então, agora eu quero estar falando um pouquinho e explicando a fotografia desse filme, onde está ali o diretor Ricky Kim, onde simplesmente ele está dirigindo esse filme, e por mais que seja um filme simples, ele traz também uma fotografia bem simples, mas você vê que o simples dele está muito diferenciado, onde em diversos momentos do filme você vê cenas onde com totalmente filmagens diferentes. Um exemplo também de cena que eu gostaria de estar explicando nesse exato momento é quando ele simplesmente chega para a luta e ele bate ali numa moto, numa scooter de um aluno, e simplesmente ele sai do carro e a câmera ela desce ao pé dele e você vê ali o moleque falando, minha scooter. Mas nesse filme, se você parar para perceber, ele tem pequenos
plano sequência, onde ele simplesmente poderia ter muito bem cortado a cena e mostrado o garoto falando, pô, minha scooter, mas não, ele conseguiu ali colocar um pequeno plano sequência sem precisar cortar no caso. Então tem muito disso nesse filme. Tem até uma cena onde eles estão ali, os alunos estão num terraço e a câmera, ela simplesmente sai e ela vai até onde eles estão ali num pátio brigando. E é uma cena totalmente aérea, chegando até ali aos pés onde os dois professores estão lutando. Eu não entendi muito bem como eles fizeram, mas provavelmente deve ter sido uma questão de eles conseguirem levar a câmera até lá, ou até mesmo uma questão de drone. Mas eu ainda vou estar buscando mais para saber como eles fizeram essa cena. Mas tem muita questão, um exemplo, uma questão sublimiada que tem ali sobre nessa cena onde ele batendo na moto, você vê onde quando a câmera ela desce, ela fica ali sobre a questão dos pés dele, e você vendo totalmente a evolução do personagem, você consegue enxergar que os alunos não estão mais sobre ele, mas sim estão aos pés dele. Então você vê que ele ali, como um personagem que evoluiu ao longo dessa história, você vê toda essa questão onde ele não vai mais deixar que ninguém pise nele. Então por isso eu já consigo linkar totalmente ao recado, né? Já que o Caio recomenda, eu sempre quero estar deixando um recado aqui pra vocês. É que, o recado que me passou esse filme e que eu poderia estar passando pra vocês, que vocês possam levar como um ensinamento, é que vocês têm que correr atrás daquilo que você mais gosta. E você não pode deixar que as pessoas simplesmente pisam em vocês. Então você vê toda a trajetória do personagem ali com tudo, e você vê a evolução dele, como ele enfrenta os seus problemas, como você vê que ele está tentando fugir ao máximo, tentando comprar computadores, celulares, até drogas para simplesmente incriminar o outro professor. Então, não fuja da sua batalha, cada um tem a sua batalha, então não fuja dela, enfrente-a. Então, esse é o recado principal que eu gostaria de estar passando para vocês nesse Caio Recomenda, onde você não deve temer. É claro que o medo é inevitável, mas enfrente ele acima de tudo. Ok? Então esse é o principal recado que eu quero estar passando para vocês no Caio Recomenda de hoje. Então eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, clica o botãozinho aí, isso, se inscreva. E também já deixa o like. Não se esqueça de compartilhar esse filme, né, esse vídeo também com os amigos. E simplesmente vai ter vídeos aqui anteriores aqui em cima. Tá certo? Até o próximo vídeo e falou!